Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Aqui já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje, é sábado, né? Vocês viram aí durante essa semana aí, eu já aproveitei no sábado que eu fiquei em casa mesmo, porque eu tô ruim da garganta, aproveitei para gravar 3 partes aqui para deixar essa semana completa para vocês, beleza? E agora nessa parte eu vou tentar aí falar um pouquinho pro Jorge, né? O Jorge que é nosso inscrito no canal já faz há muito tempo. Eu sei que os comentários deles vêm a longa data, né? No início do canal, como eu já citei aí em outros vídeos, quem cuidava do canal era a Hanumi, né? Então eu não tenho conhecimento dessas pessoas desse período, né? Do início, né? Então eu tenho mais da época que eu acabei pegando o canal, né, para tentar reerguer ele, que a Hanumi tinha abandonado. Então isso aí vem de 2 anos e pouco para cá, né? É dessa época aí que eu tenho conhecimento assim mais profundo de quem está no canal, né? E eu sei que o Jorge, desde essa época, né, antes disso mesmo, eu sei que eu já vi alguns comentários, né, inclusive pelo Facebook também. Então, eu já sei que ele é um inscrito antigo, bem antigo. Ele deve conhecer minhas filhas aí desde pequenininha aí, né? A Aninha principalmente aí, o vídeo começou justamente pelo fato da Aninha ter nascido, né? Então ele deve conhecer a Aninha desde a época que gatinhava aí, né? Como essa câmera aqui, ela não tem aquele flip para me enxergar, eu tô aqui me vendo aqui pelo celular, né? E a sua pergunta está aqui dentro, né? Então eu não lembro assim exatamente, né? Mas eu sei que você estava perguntando aí sobre o que me motivou a vir aqui pro Japão, né? Tem já um vídeo aí que eu comento, né, assim, a minha vinda aqui pro Japão, né, nas 2 vezes. Mas como você está perguntando, tem muita gente que não assistiram esses vídeos aí, né? Talvez lá, eu não lembro se eu comentei realmente o que me motivou ou não. Na verdade, eu nem sei se existiu alguma motivação muito forte, né? Mas assim, tentando recapturar aqui, relembrar aqui, né? Eu lembro que em 1990 eu tive aqui pela primeira vez, foi a princípio acho que foi mais por curiosidade, né? Porque na verdade, naquela época lá, a gente morava num apartamento e meus avós, por parte do meu pai, né, moravam com a gente, né? Então existe aquela tradição, né, da família japonesa, que o filho homem mais velho é que fica com os pais, né? Então, pelo fato do meu pai ser aí o filho mais velho, né? Então, meus avós moravam junto com a gente naquela época, né? Nessa época aí, o meu avô, todo mundo sabe, ele é de Kumamoto, né? Ele foi pro Brasil. Meu avô, minha avó casaram aqui, tiveram uma filha aqui e foram pro Brasil os 3 com o navio e conseguiram chegar no Brasil vivos, né? Porque no meio desse caminho aí, pelo que minha avó contava, muita gente veio a falecer, não aguentou esse trajeto todo, foi muito longo, né? Então eles conseguiram chegar os 3 vivos ali, né? Então minha tia, inclusive, ainda tá lá no Brasil, viva. Meu pai já se foi, né? Eu perdi meu pai quando eu vim pela segunda vez aqui pro Japão, né? E nessa época aí, meu pai assinava um jornal pro meu avô, que meu avô lia jornal japonês, né? Pelo fato dele não ter conhecimento da língua portuguesa. Então meu avô lia o jornal japonês. Minha mãe é nascida no Brasil, mas assim, ela estudou um pouco, acho que, eu não sei precisar dizer direito se ela foi em escola ou aprendeu com os pais dela, meus avós, né? Então ela sabia bastante também ler kanji, essas coisas, né? Então ela pegava esse jornal quando chegava, porque meu pai e minha mãe tinham uma loja, né? Então eles entregavam o jornal lá na loja e da loja levavam pro meu avô, né? E tipo, minha mãe ficava lendo esse jornal aí, né? E eu sei que em 1988 saiu uma notícia nesse jornal aí de circulação aí da comunidade japonesa, saiu uma notícia falando sobre aí essa onda aí de trabalho, né, no Japão, onde os brasileiros vinham aí como decassegue para cá, né, à procura de trabalho, ficavam tipo um período de 2 a 3 anos e voltavam para o Brasil aí.
tá? Isso começou em 1988. Foi quando minha mãe viu isso no jornal, né? Esses anúncios aí, né? Ofertando quem tinha interesse de vir pro Japão. E nisso aí minha mãe pegou e conversou comigo, né? Ó, estão recrutando gente para trabalhar lá no Japão. Você não quer ir lá pro Japão? Ó, paga tanto, tal, não sei o que, ganha bem. E nisso aí eu trabalhava no banco, né, nessa época, e eu não dei muita atenção, sabe? Entrou por aqui, saiu por aqui. E minha mãe continuou falando sobre isso, né? Porque aparecia isso no jornal, né? Então ela continuou falando, ah, você não quer tentar, não sei o quê. E naquela época não era tão fácil assim, tão facilitado assim vir para cá. Precisava de uma série de documentos e minha mãe, acho que inclusive conseguiu um contato com um parente desse meu avô, da parte do meu pai aqui em Kumamoto, e esse parente ele ia ajudar com essas documentações assim pela parte do Japão, e eu sei que era meio burocrático naquela época, no fim acabou ficando meio complicado aí, e eu acabei abandonando essa ideia em 1988, e depois em 1990 eu já estava já com outros planos na cabeça. Eu queria comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa assim, né? Então eu tinha essas ideias mais assim, né, de querer ter alguma coisa, e me veio de novo essa história aí, né? Não pela parte da minha mãe, né, mas um primo meu também que estava do interior, só que estava lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Ele pegou e acho que conhecido deles aqui estava vindo para cá, e ele começou a se interessar por isso também. Aí voltou essa conversa aí, né? Surgiu de novo, veio à tona de novo essa conversa. Aí foi quando eu peguei e falei assim, quer saber, acho que eu vou para lá. Apesar de eu ter tinha acabado de ganhar promoção no banco, né? Aí eu até fiquei meio assim na dúvida, puta, consegui, né? Consegui ganhar uma promoção aqui no banco. Agora que eu consegui essa promoção, né? E eu vou largar tudo para ir embora, né? Aí muita gente falava, não, é melhor você ficar aqui e seguir carreira no banco, né? E muita gente falava, banco não é nada, serviço de banco não vira nada, não sei o quê. Aí eu ficava naquela dúvida, e muita gente que veio em 88 e que estava já voltando em 90, ou mesmo que ainda estavam aqui, a gente ouvia essas conversas. Naquela época você ganhava muito dinheiro, eram outros valores, né? Tanto na questão aí dos imóveis, né? Tanto na questão do salário no Japão, né? E tanto na questão dos impostos no Japão. Então tudo isso aí naquela época era menos impostos, né, salário maior. Aí no Brasil os imóveis, você vendo o valor em dólares, eram muito inferiores do de hoje. Então era muito mais fácil você conseguir juntar aí. Eu lembro que naquela época 30 e poucos mil dólares você comprava um imóvel no Brasil, né? Hoje não dá mais, com esse valor você não compra. Mas naquela época se comprava, então muita gente fez muito dinheiro e comprou bastante imóvel lá, né? Então isso aí ajudou bastante. Com isso aí eu acabei falando, quer saber, eu vou lá pro Japão, e vim embora aqui pro Japão. E de fato naquela época tinha lá os ganhos maiores mesmo, em decorrência de menos impostos, né? Essa história de Shakai aí, que naquela época não era obrigatório, tinha fábricas que inscreviam os funcionários no Shakai, né? As fábricas mais corretinhas fazia toda a inscrição, todo o pagamento direitinho do Shakai, né? Então, para essas pessoas que naquela época já pagavam o Shakai, talvez não faça muita diferença hoje. A diferença vai ter só na questão do aluguel, né? Que naquela época eu sei que as empreiteiras pagavam a conta de água, luz e gás, a gente não precisava pagar isso, né? A não ser que você quisesse alugar por conta, aí é outra história. Mas se você pegasse deles, da empreiteira, então você não precisava pagar água, luz e gás, porque ficava na conta deles, né? E eles te cobravam aí de 8 mil, 10 mil por cabeça aí pela moradia, né? Então era muito diferente de hoje, né? Então não dá para questionar isso. Acabei gostando aqui do Japão. Naquela época mesmo eu já pensava em ficar aqui, só que problemas de saúde aí, eu tenho um problema de hérnia, e esse problema fez com que eu voltasse para o Brasil aí, né? Quase 5 anos eu fiquei aqui e fui embora. Passou muito tempo aí, eu fiquei acho que 95, vim aqui em 2010, né? Então são 15 anos, passei 15 anos no Brasil. E aí eu estava trabalhando já
nessa segunda vez quando eu vim para cá, eu já estava trabalhando com táxi. Uma das motivações para mim vir aqui, isso aí eu lembro que eu comentei no vídeo, justamente foi o táxi, né? Então eu trabalhava com táxi. O táxi você precisa ter um alvará para trabalhar, né? Então esse alvará é que te dá o direito de você ter a chapa vermelha e você ser condutor de táxi, né? Então esse alvará eu não tinha, eu era preposto, né? Preposto teria o dono do alvará, né? E eu estaria embaixo aqui, né? Como um segundo motorista, né? Vamos dizer assim. E então o alvará não era meu. E o interesse meu era de adquirir um alvará, né? Já expliquei que o alvará não pode ser vendido, né? Não existe isso, né? Por lei, o alvará é concedido pela prefeitura numa licitação, né? Então, na verdade, você não paga, não compra, não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você adquire dessa forma, né? É por licitação, então é bem diferente a situação, mas todo mundo aí sabe, né? Não é segredo nenhum que hoje eu não sei, né? Mas até 10 anos atrás, quando eu estava no Brasil, todo mundo sabe que a turma negociava isso aí, né? Então a minha intenção era vir aqui pro Japão com essa intenção aí de tentar conseguir o meu alvará. Eu não queria ficar mais aí dependente aí de uma outra pessoa, e eu não queria mais ficar naquela de eu acordava, né, eu dormia, quando eu acordava, abria os olhos, eu já estava devendo dinheiro, porque eu precisava pagar essa diária. Dava para mim pagar essa diária, né? Você sai e faz o dinheiro que você faz no táxi, dá para pagar a diária. Mas para mim era, putz, eu ficava pensando, pô, mas é um dinheiro que era meu se o alvará fosse meu, né? Eu pagava R$ 1.000 aí de aluguel, aí era mil reais que eu ia ter para mim. Então é isso aí que me motivou a vir dessa vez aqui pro Japão, nessa segunda vez, né? Eu vim com essa intenção, só que também aí na vida o destino prega aí, as surpresas às vezes são agradáveis, às vezes não, né? E o rumo acabou aí meio que mudando, né? A gente veio pra cá, eu e a Harumi. Aí depois aqui no Japão mesmo a gente acabou casando aqui. E passou um tempo, nós tivemos aí esse presente de Deus, a Aninha. Então isso aí, a partir desse momento, as coisas já começaram a mudar um pouco, né? Daquilo que era do início, né? Então nasceu a Aninha, já era uma outra vida, já mudou a forma que naquela época a Harumi e eu trabalhava. Uma vez que a Harumi engravidou, a gente ficou sabendo da gravidez, né? Eu resolvi, né? Eu pedi para a Harumi parar de trabalhar para ela não ter problemas na gravidez. Então ela parou de trabalhar, depois a Aninha nasceu, ela tomou conta da Aninha, aí depois passou um tempo, nasceu a Yuna. Então criou-se uma família aqui, e a gente vendo as crianças crescerem aqui, a gente acabou optando aí por ficar aqui no Japão, né? Então o que nós fizemos foi colocar na balança, né? Tudo que a gente ia ter aqui no Japão, né? Só que a gente colocou na balança tudo que a gente ia ter aqui no Japão com relação aos filhos agora, né? Que no início não tinha Aninha, não tinha Yuna, né? Então tinha que ser com relação à nossa vida, né? Só que depois mudou. Com a presença das crianças, aí já mudou o modo de pensar, né? Então a gente já está mais focado já no futuro das crianças, eu já não estou mais pensando no meu futuro, né? Então muitas vezes no início, bem no início, né, eu confesso que eu ficava para naquela indecisão, né? Brasil, tinha hora que não, eu quero ir embora para o Brasil, e tinha hora que não, eu quero ficar no Japão, né? Então é uma coisa, é difícil, né? Uma decisão difícil de você tomar, mas tudo vai depender do que você acha que vai ser melhor para os seus filhos, né? Então eu conheço muitas famílias que vieram para cá, né, depois da gente, e já estão aí no Brasil, e estão bem, não estão mal, não, estão muito bem aí no Brasil.
Eu conheço gente que veio para cá sem filhos, foi embora para o Brasil sem filhos e hoje tem filho, né? Como eu conheço casais que vieram para cá com filhos depois da gente e já foram embora para o Brasil, né? Com seus filhos, voltaram para o Brasil e estão bem no Brasil. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que fazer do lugar onde a gente está ser um bom lugar, né? Esse negócio de falar, o Japão é 1000 vezes melhor que o Brasil, é relativo, né? É relativo, tudo vai depender de como você se sente no país, né? De repente, você pode estar imaginando aí 1000 coisas aí do Japão e quando você chegar aqui, né? As pessoas que têm a intenção de vir e nunca vieram para cá, quando chegar aqui pode ter uma decepção, né? Nem tudo aquilo que você imagina pode ser realmente, né, de fato, para você como uma experiência, né? Então, cada um tem uma experiência aqui, né? Então, tem muita gente que eu conheço que chegou aqui, trabalhou uns 2 anos, foi embora e está no Brasil e fala, para o Japão não volto nunca mais. Tem gente que a experiência dessas pessoas aí, aqui no Japão, foram péssimas, né? Então nem todo mundo vai enxergar o Japão da mesma forma, né? A mesma coisa acontece no Brasil. Nem todo mundo enxerga o Brasil da mesma forma, né? Muita gente fala, o Brasil é um país que não tem futuro, né? Eu já não penso assim. Eu acho que o Brasil, se você comparar com o Japão, né, assim, em termos de futuro, eu acho que o Brasil tem muito mais do que o Japão. Aí todo mundo vai me perguntar, mas por que você está aí no Japão, então, né? Então, outros fatores que eu pesei aí, são muita coisa, mas se você for pesar na balança, né, assim, ver onde tem mais oportunidades, eu acredito que no Brasil tem muito mais oportunidades no Japão, né? Então, uma pessoa que é estudada, né, tanto no Brasil, uma pessoa que é estudada aqui no Japão, onde vai ter mais oportunidades, assim, no meu ponto de vista. No seu pode ser diferente, cada um, como eu sempre digo, cada um tem uma opinião. No meu ponto de vista, pelo que eu conheço, pelos meus amigos, alguns parentes e tudo mais que estão aí no Brasil, estão muito bem de vida, né, são as oportunidades que eles tiveram aí, né? Para isso eles batalharam, estudaram. Aí muita gente também vai me dizer, mas eu também estudei e não tá fácil aqui. Aí que tá. Vai de você estar no momento certo, no lugar certo, para poder pegar a oportunidade certa, né? Mas eu conheço muita gente que está muito bem aí. Inclusive tenho parentes que já veio aqui pro Japão, né? Voltou pro Brasil, pôs na cabeça que queria ser funcionário público aí no Brasil, estudou para isso, né? E tá bem aí. O motivo dele ter vindo aqui pro Japão, na verdade, foi dinheiro, porque ele não estava bem de vida na época. Mas ele veio aqui com a intenção de pagar a escola pro irmão dele. Ele fez isso, pagou, formou, né, na faculdade, né? Ele deixou o estudo dele para poder fazer isso, ver o irmão dele mais novo formado, ele fez isso, depois ele voltou para o Brasil, aí ele foi pensar na vida dele, né? Então hoje ele está bem no Brasil, não está ruim, está bem no Brasil, também se formou, continuou estudando quando voltou. Então tudo vai depender do objetivo de cada um, né? Então cada um tem uma forma de pensar, né? Ele poderia estar aqui no Japão até hoje, se de fato for verdade isso, que o Japão é muito melhor que o Brasil, que o Brasil não tem oportunidades. Então ele teria que estar aqui, né? Mas não, está no Brasil. Então tudo, o que vale para um não vale para outro, né? Então é isso que eu quero dizer. Então, às vezes o que é bom para mim pode ser muito ruim para você, né? A experiência. E a experiência que é boa para você pode ser muito ruim para mim, né? Então cada um vai ter aí o seu modo de enxergar as coisas, o modo de pensar, né, as suas opiniões. Então, Jorge, o que eu pensei em tudo isso aí, o que a gente começou a pesar mais é na questão aí do futuro que a gente possa dar para os nossos filhos, né? Então, eu com a idade que eu tenho hoje, as crianças são pequenas, né? Elas são completamente dependentes de mim. Se eu volto para o Brasil hoje, eu tenho a consciência, né? Eu tenho a consciência de que eu não vou conseguir esse emprego para mim dar o sustento para a família, para mim poder dar tudo que as crianças precisam, né? Então esse foi um ponto que fez assim
pesar pro lado do Japão, né? Eu não tenho isso aí, né? Voltar a estudar nesse momento da minha vida e tentar correr atrás desse tempo, né, que já se passou, não dá para me voltar ao tempo, né? E as crianças vão precisar de mim. Por isso que eu optei, a balança pesou mais para esse lado, né? E aí, fora esse peso maior, né, que seria esse aí, né, existem outros pesos, né, que a gente levou em consideração, que eu já comentei, que seria a segurança, né? Quer queira, quer não, se a gente for pôr na balança, o Japão é um país um pouco mais seguro que o Brasil, né? Eu não gosto de usar o termo que o Japão é um país seguro, porque não é. Então a gente também não pode aí tapar o sol com a peneira, não pode querer fazer do Japão aí um país maravilhoso, porque na verdade não é isso, né? Como muita gente pinta aí, ou como muita gente imagina, porque assiste aí vários vídeos, né? E na verdade muita gente talvez faça esses vídeos não na questão de querer colocar o Japão lá em cima e de não querer enxergar os efeitos, é porque ninguém gosta de ficar fazendo vídeo falando de coisa ruim, né? Então o que brilha nos olhos da gente são a parte boa aqui do Japão. Então o que a maioria do pessoal que grava vídeo comenta são as partes boas, mas existem as ruins também, né? Eu acho que é do próprio ser humano não ficar dando muito ponto para a parte ruim, né? A gente acaba anotando aí, fazendo as anotações das coisas boas, né? E sem querer, talvez, né? Muita gente acaba transmitindo essa imagem, né? De que o Japão é um país 100%, mas não é. Então, criminalidade existe aqui? Existe. Existe assalto? Existe roubo, existe crime, né? Existe raptos, né? Então você vê aí, existe venda de órgãos, né? Crianças que somem por causa dos órgãos, né? Então tudo isso aí existe no Japão, só que é aquilo que eu sempre digo, em grau, né, em números, ele é menor que o Brasil, né? Então a gente sente um pouco isso aí, né? Essa diferença aí, digamos assim, no nível da segurança, né? Então futuramente isso pode piorar? Pode, né? Futuramente pode piorar. Por quê? Porque o Japão vive num momento de crise, já há anos, não é de agora. Desde que eu cheguei aqui no Japão, eu comento isso, que o Japão, ele vive um momento de crise, né? Ele não está numa situação boa. Os próprios japoneses aqui, quando você conversa, você vê que a situação já não é a mesma de 30 anos atrás, quando eu estive aqui, né? A situação deles é bem diferente hoje. Eles estão assim, ó, seguros. Não gasta mais com coisas como gastavam antigamente. 30 anos atrás, os caras trocavam de TV, de tudo assim. Todo ano trocava eletrodoméstico e cada 2 anos e meio trocava de carro. Agora hoje você vê japonês com carro aí, quase 10 anos de uso, o cara tá usando o carro. Então muita coisa mudou. Vai passando os seus anos, se isso aí for dificultando, é óbvio, né? Não tem como. A onda aí de criminalidade vai aumentar, como vem aumentando de fato, né? Você vê aí, tipo, golpes, esse tipo de coisa, o número vem ficando mais assim, né, elevado. Tá se tornando algo até um pouco comum já isso aí, né? Então é isso, Jorge. Eu não sei se eu consegui responder aí a sua pergunta, né? Exatamente o que você queria, é que eu não estou em tela aqui com essa pergunta, mas eu acho que era mais ou menos isso que você tinha perguntado, né? Se não foi, comenta aí embaixo aqui, né? Deixa no comentário aí o que realmente de fato era o que eu deveria estar explicando aí para você, beleza? Então, agradeço a todos vocês aí que chegaram até esse ponto aí, né? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, né? E comenta aí embaixo o que você acha aí do Japão, qual que é a sua imagem que você tem aí, né? Você que está no Brasil, o que você imagina do Japão, né? Se você imagina que o Japão é algo que realmente possa mudar a vida de alguém aí, né? Saindo daí, vindo aí, imigrando aqui pro Japão. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo e fui!